Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Thiago Leal e este é o Primeiro Face Off, um podcast sobre história do hóquei no gelo. E se no episódio anterior eu falei sobre The Good Friday Massacre, o massacre da Sexta-feira Santa, o que é que vem depois da Sexta-feira Santa? Isso mesmo, o Domingo de Páscoa. Na verdade, depois vem o Sábado de Aleluia, só depois que vem o Domingo de Páscoa. Mas enfim, a gente está aqui para falar de um jogo que aconteceu no Domingo de Páscoa, o Easter Epic, o épico de Páscoa, que eu acho que uma adaptação mais legal seria o clássico de Páscoa. Eu não gosto de épico usado assim como substantivo, mas enfim, vou manter o nome original, então o épico de Páscoa. E brincadeiras à parte, esse jogo não aconteceu na sequência daquele do Good Friday Massacre entre Canadien e Nordique. Aquele jogo foi em 1984. Hoje eu estou falando de um jogo de 1987 pelos playoffs da Copa Stanley de 1987 entre New York Islanders e Washington Capitals pela semifinal, pela primeira fase dos playoffs, semifinais da divisão Patrick. E aí aquele exercício de contextualização que eu tenho feito ultimamente. Na temporada 1986-87, a NHL tinha 21 times, 16 deles se classificavam aos playoffs e as conferências e divisões não tinham nomes geográficos, tinham nomes de personalidades. Então, do lado oeste, o que seria a Conferência Oeste era a Conferência Clarence Campbell, ou apenas Conferência Campbell, que tinha as divisões Smith e Norris. E do lado leste, o que seria a Conferência Leste, era a Conferência Prince of Wales, ou simplesmente Conferência Wales, que tinha as divisões Adams e Patrick, e é justamente da divisão Patrick que a gente está falando aqui. Naquela temporada, o troféu dos presidentes foi conquistado pelo Edmonton Oilers da divisão Smith na Conferência Campbell. E na Conferência Wales, na divisão Patrick, o Philadelphia, eu não sei se eu mencionei, eu esqueci, o Edmonton Oilers fez 106 pontos. Então, na Conferência Wales, na divisão Patrick, o Philadelphia Flyers fez 100 pontos. Ficou logo atrás dos Oilers. Na verdade, 6 pontos não é exatamente pouca coisa, dependendo do contexto. Naquele caso não foi. Mas ficou logo atrás dos Oilers. Liderou a divisão Patrick e a Conferência Leste. Portanto, teria mando de gelo nos playoffs. Seguindo os classificados da divisão Patrick foram o Washington Capitals com 86 pontos, o New York Islanders com 82 pontos e o New York Rangers com 76 pontos. Foram eliminados Pittsburgh Penguins e New Jersey Devils. Assim, nos playoffs, a gente teria Philadelphia Flyers contra New York Rangers e Washington Capitals contra New York Islanders. E aqui é bom fazer um exercício de contextualização, porque contexto em jogos decisivos é tudo. Todo jogo, no esporte, todo jogo tem um contexto. Alguns têm contextos um pouco menos significativos. No caso dos jogos decisivos, jogos grandes, eles sempre têm um contexto um pouco maior. Por exemplo, você pega o New York Islanders. Era um time que começou a década dominando. Começou a década no topo, na crista da onda. Conquistou 4 Stanley Cups seguidas. Foi para uma quinta final consecutiva, mas aí perdeu para o Edmonton Oilers, para quem eles estariam passando a coroa. Eles construíram a sua dinastia, logo depois passaram para o Edmonton Oilers, que coincidentemente tinha a mesma cor deles, ou seja, foi uma década azul e laranja, uma combinação de cores bonitas, chamativas, antagônicas, uma cor fria, uma cor quente, que representa bem o que é o hóquei no gelo, porque é um esporte quente sobre o gelo frio, enfim. Viajei demais, vamos voltar ao que interessa. Então os Islanders já não eram mais esse time dominante, então queriam se provar, né? Eles estavam ali querer mostrar que eles ainda eram um time competitivo, os caras que estavam lá ainda eram caras competitivos, tinha remanescentes daquela dinastia. Por exemplo, o time foi liderado em pontos por Brian Trottier, com 87 pontos. Logo em seguida veio Mike Bossy com 75 pontos. A diferença é que Brian Trottier jogou os 80 jogos. Naquele ano a temporada durava 80 jogos. Mike Bossy durou apenas 63. Se tivesse jogado mais alguns jogos, certamente teria liderado os Oilers em pontos. Ainda tinha Brent Suter, Duane Suter, irmãos que fizeram parte ali
da dinastia também. O Dwayne Sutter, eu acho que jogou as 4 Copas. No caso, o Brent Sutter jogou apenas 2. Tinha também o Dennis Potvin. Tinha o goleiro Billy Smith, que já estava dividindo a titularidade com Kelly Hrudey, ou Kelly Hrudey. Na verdade, eu acho que a pronúncia correta seria Hrudey, esse HR. Eu acho que vem ali do oeste europeu. E o H tem som de G. E tinha alguns jovens jogadores muito relevantes, como, por exemplo, Pat Lafontaine. Tem gente que chama Lafontaine, eu prefiro chamar Lafontaine porque é francês. Enfim, que liderou o time em gols com 38 ao lado do Mike Bossy. Mas, de novo, Pat Lafontaine jogou os 80 jogos. Então, Mike Bossy, se tivesse jogado talvez um jogo a mais, já teria liderado o time em gols isoladamente. Ambos fizeram 38 gols. E tanto Bossy, quanto Lafontaine, quanto Brett Sutter eram jogadores muito decisivos, que marcaram muitos gols vencedores, game-winning goals, durante a temporada. Esse time dos Islanders era treinado por Terry Simpson e tinha a missão de mostrar ali nos playoffs que era um time que ainda tinha muito a mostrar, era um time que ainda tinha lenha para queimar. Esses grandes jogadores dos anos 80, esses jogadores clássicos dos anos 80 e o talento juvenil do Lafontaine tinha muito a acrescentar à liga ainda. E do outro lado você tinha o Washington Capitals, um time que existia desde 1974, que tinha entrado na NHL para dar mais corpo à liga, para expandir a liga ali numa série de expansões menores depois de uma grande expansão. E os Capitals, eles tinham que se provar como um time que valia a pena, como um time que tinha coisas a conquistar na NHL. Um complexo que, diga-se de passagem, acompanhou os Oilers até que eles finalmente venceram a Copa em 2018. Que acompanhou os Capitals até que eles venceram a Copa em 2018. Os Capitals penaram muito, muitas vezes, entre aspas, amarelaram nos playoffs, muitas vezes quase chegavam lá e no fim das contas não chegavam. Isso amargurou o time por muito tempo, até que com a geração do Ovechkin isso acabou. Mas enfim, não estamos aqui para falar da geração do Ovechkin, e sim desse time de 1987, que tinha 2 defensores entre os destaques, o Larry Murphy e o Scott Stevens, que depois seriam uma lenda no New Jersey Devils, mas ainda tinha Mark Gartner, tinha o Craig Laughlin, tinha o Gaetan Duchesne. Era um bom time dos Capitals, tanto que foram muito bem na temporada regular. No gol, a titularidade também era dividida entre Bob Mason e Pete Peters, e esse time do Washington Capitals era treinado por Brian Murray. Enfim, chegamos aos playoffs, os Capitals tinham um mando de gelo na série contra os Islanders. No primeiro jogo, no Capital Center, aconteceu algo que eu acho que deve ter preocupado os Capitals para o restante da série. No primeiro período, os Capitals abriram 3-0. No segundo período, os Islanders diminuíram para 3-1. No quarto período, os Capitals voltaram a ampliar para 4-1 com Mike Ridley, ou Ridley, eu chamo Ridley. E então os Islanders encostaram no placar com Mike Bossy e Brian Trottier 4-3. O gol do Brian Trottier aconteceu a 1 minuto do fim do jogo. Então os Capitals deixaram os Islanders encostar, mas seguraram a vitória em casa 1-0 na série. Só que o jogo seguinte, ainda em Maryland, ainda na casa dos Capitals, no Capital Center, os Islanders venceram por 3-1 e abriram e empataram a série em 1-1. Só que a série foi para Long Island, para Uniondale, onde os Islanders mandavam seus jogos, no Nassau Coliseum, e os Capitals venceram os 2 jogos, abrindo 3-1 na série e ficando a um jogo de encerrar, de se classificar. Em 1987, a primeira fase já era jogada em melhor de 7 jogos, não era mais em melhor de 5 jogos. Os Capitals estavam com 3-1, estavam ali com a faca e o queijo na mão para fechar a série. Mas no jogo 5, no Capital Center em Maryland, os Islanders venceram por 4-2 e diminuíram para 3-2. Mesmo assim, os Capitals ainda tinham a vantagem
digamos assim, a chance de fechar a série, até porque eles tinham vencido os 2 jogos lá no Nassau Coliseum, em Long Island. Tinham tudo para vencer o jogo 6 também e encerrar a série por 4 jogos a 2. E o jogo 6 foi um jogão. No primeiro período, os Islanders abriram 2-0. No segundo período, os Capitals viraram para 3-2. E na sequência, os Islanders viraram para 5-3. E aí no terceiro período, Kelly Miller fez mais um para os Capitals, 5-4, mas não conseguiram encostar no placar a vitória dos Islanders, que empatavam a série. Vitória dos Islanders por 5-4, que empataram a série em 3-3. Até então, os jogos estavam sendo mais ou menos equilibrados, geralmente pendendo um pouco mais para os Capitals, com mais presença de ataque, mas mais equilibrados, com exceção do jogo 5, aquele que os Islanders venceram no Capital Center por 4-2, onde a presença ofensiva dos Capitals foi muito maior, e mesmo assim os Islanders venceram bem. E então a gente chega ao jogo 7 da série, o tal jogo do épico de Páscoa, do Easter Epic. E o que é que aconteceu nesse jogo 7 lá no Capital Center? No primeiro período, Mike Gartner abriu o placar para o Washington Capitals, 1-0. No segundo período, Patrick Flatley empatou para o New York Islanders, 1-1. Mas a 1 minuto do fim do segundo período, Grant Martin botou os Capitals de novo em vantagem, 2-1. No terceiro período, a 5 minutos do fim, Brian Trottier empatou para os Islanders, 2-2. E aí aconteceu o tal épico. O tempo regulamentar terminou empatado e fomos para a prorrogação. E na prorrogação você já deve imaginar o que aconteceu, não é? Isso mesmo, nada. Vamos para a segunda prorrogação e aí nada. Vamos para a terceira prorrogação e aí nada. Na verdade, nada é exagero. Estava acontecendo um monte de chutes a gol. O goleiro dos Islanders naquela série era o Kelly Hrudey. Bob Mason estava no gol. Na verdade, Bob Mason e Pete Peters se revezaram no gol dos Capitals. Naquele jogo era o Bob Mason. Bob Mason jogou mais na série, no fim das contas. Bob Mason também trabalhou, mas Kelly Hrudey estava trabalhando muito mais, estava sendo muito mais exigido. Só que o placar não saía, e eram períodos cheios, né? Prorrogação de playoff, período de 20 minutos, até que a gente vai para a quarta prorrogação e, enfim, ele, Pat LaFontaine, marca o gol de vitória aos 8 minutos e 47 segundos. Cara, foi muito tempo isso. A gente foi até a quarta prorrogação. LaFontaine marcou, os Islanders venceram por 3-2, viraram uma série que perdiam por 3-1 para 4-3. O épico de Páscoa foi esse jogo longo, que foi até a quarta prorrogação. Um jogo que começou às 7h30 da noite e terminou às 2 da manhã. O pessoal chegou lá na arena provavelmente comendo ovo de chocolate e depois estava, sei lá, enchendo a cara de cerveja, porque para você aguentar ficar de pé até às 2 da manhã assistindo a um jogo de hóquei, haja paciência e haja resistência para ficar ali naquela arquibancada dura. Esse jogo tem na íntegra no YouTube, obviamente que sem os intervalos, então daria bem menos jogo no fim das contas. Foram, sei lá, 6 horas de transmissão. Se você compilar o jogo fica mais ou menos 3 horas, mas assistindo a esse jogo compilado, que já é bem longo, embora 3 horas de hóquei sempre seja algo divertido para a gente assistir, você vê como na prorrogação os caras estavam mortos, como a torcida já não aguentava mais, como o gol que deu a vitória, o gol do LaFontaine que deu a vitória aos Islanders, foi até um alívio para a própria torcida do Capitals, que estava ali no Capital Center, porque encerrou aquela agonia de 4 prorrogações. Só que aí você deve estar pensando, mas espera aí, 4 prorrogações? Já teve jogo com mais prorrogação? Eu mesmo já assisti um jogo do Mighty Ducks com 5 prorrogações contra o Dallas Stars. Eu comecei a assistir o jogo, era de noite ainda, era ali começo da madrugada, na ESPN, na voz saudosa do André José Adler. Terminei de assistir o jogo com o dia amanhecendo.
né? Fui dormir, acabei faltando aula lá na faculdade de Direito. Talvez se não tivesse faltado, tivesse me formado, não estava aqui hoje, mas enfim, isso é conversa para uma outra história. Então, o que é que fez desse jogo algo tão especial, algo tão épico? Bom, primeiro que esse jogo dos Ducks, que eu citei como exemplo, que aconteceu só em 2003, foi um jogo 1 de segunda fase dos playoffs. Tudo bem, playoffs, cada jogo importa, mas de qualquer forma era um jogo 1. Esse Star Epic era um jogo 7. O meu amigo Luiz Felipe Perdoni me disse uma vez que não tem nada mais cruel que prorrogação de jogo 7, e de fato não tem, porque tipo, um gol acaba todo o trabalho de todo o ano, de toda a temporada acaba ali. Isso é playoff hockey, como dizem os canais de TV, é um campeonato à parte. Num jogo 1, num jogo 2, acabou o jogo, você ainda tem como correr atrás, por mais que você fique em desvantagem, se o seu time perde depois de uma prorrogação, ou mesmo de uma prorrogação tão longa ou tão curta, não faz diferença no fim das contas, porque perder é perder. Se for tipo um jogo 4, que seu time está para ser varrido e é varrido na prorrogação, tá tudo bem, foi varrido mesmo. Você já estava agarrado ali no fio de esperança, no silver lining, de que alguma coisa iria acontecer, mas enfim, já estava meio que conformado. O jogo 7 é diferente, você sabia que os dois estavam ali chegando perto de conquistar essa vaga, ainda mais porque os Capitals estavam muito mais presentes no ataque, estavam fazendo o goleiro dos Islanders trabalhar muito mais e acabaram cedendo a vaga. Tem toda essa dramaticidade, né, que está ali no que torna esse jogo um épico de Páscoa. Só que de quebra, foi um jogo que bateu alguns recordes, tanto para a época como para até hoje. Por exemplo, é o jogo 7 mais longo da história dos playoffs da Stanley Cup. E desde 1939, a gente está falando de 1987, desde 1939, que um jogo 7 não ia para 3 prorrogações, quanto mais 4. Na verdade, desde 1968, que um jogo 7 não ia para mais de uma prorrogação. Desde 1951, que um jogo, qualquer jogo, não ia para a 4ª prorrogação, e desde 1971 que um jogo não ia para a 3ª prorrogação. Então foi mesmo um jogo épico, ele saiu ali quebrando várias marcas. E como em 1975 os Islanders tinham vencido um jogo 3 de playoff contra os New York Rangers em 11 segundos de prorrogação, naquela época ele se tornou o time a ter jogado ao mesmo tempo a prorrogação mais curta e a prorrogação mais longa na história dos playoffs da NHL. Na verdade, eu não lembro se esse jogo de 1975 tinha sido de prorrogação, mas enfim, era a prorrogação mais curta e a prorrogação mais longa da história da NHL. E aí a gente chega no Pat LaFontaine, o herói do jogo, o cara que marcou o gol da vitória. LaFontaine, inclusive, que tem uma história engraçada comigo, com faculdade de Direito, uma outra faculdade de Direito já que eu fiz 3 faculdades de Direito, não me formei em nenhuma, talvez se eu tivesse me formado não estava aqui, mas enfim, isso fica para uma outra ocasião, quem sabe algum dia eu conte essa curiosidade. O fato é que LaFontaine foi um grande jogador, passou pelas 3 equipes do estado de Nova York, o New York Rangers, o New York Islanders e o Buffalo Sabres, onde ele teve a camisa dele aposentada, uma grande honra, e o LaFontaine disse que esse foi o grande momento da carreira dele. E ele disse que na época que ele deu essa entrevista, que eu não sei exatamente quando foi, ele disse que as pessoas ainda o paravam na rua para dizer que lembravam daquele gol, lembravam daquela noite, lembravam onde eles estavam quando ele marcou aquele gol, né? Geralmente você lembra de coisas marcantes. A gente lembra onde estava quando o Brasil foi tetracampeão, a gente lembra onde estava quando o Brasil levou 7-1, enfim. Então as pessoas diziam LaFontaine que lembravam onde elas estavam quando ele marcou o gol da vitória às 2 da manhã, ou seja, eu espero que elas lembrassem que estavam ou em casa ou na arena, porque onde mais estariam? Com a vitória nesse jogo,
os Islanders avançaram para as finais de divisão contra o Philadelphia Flyers, que tinha passado por 4-2 contra o New York Rangers, e aí eles perderam também em 7 jogos, 4-3 para o Philadelphia Flyers, que depois na final da Conferência Wales venceu o Montreal Canadiens por 4-2, foi para a final da Stanley Cup contra o Edmonton Oilers e perdeu por 4-3. Enfim, esse foi o Easter Epic, o Épico de Páscoa, um jogo que acabou entrando para a história de muita gente boa na NHL, muita gente que já tinha muita história para contar, como o Brian Trottier, o Mike Bossy, o Dennis Potvin, os irmãos Suter, a família Suter como um todo, o próprio Pat LaFontaine, e para a história do New York Islanders também, um time riquíssimo em história, um time que naquela década já tinha vivido uma dinastia, que estava ali tentando se reerguer, talvez não tenha conseguido se reerguer do jeito que gostaria, mas ali, já se encaminhando para o fim dos anos 80, escreveu um capítulo épico na sua história tão gloriosa. Esse foi o terceiro dos 4 grandes jogos dos anos 80 que eu gostaria de abordar aqui no começo do meu podcast, nas primeiras gravações do meu podcast. Portanto, falta mais um, que na minha opinião é o mais legal, mas é assunto para o próximo episódio. Então, se você escutou até aqui, eu agradeço, um forte abraço e até o próximo jogo.